Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês que têm nos acompanhado aqui no nosso canal MDR Podcast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio e hoje estamos de volta para falar sobre casamento, numa perspectiva bíblica, o que é o casamento e quais são as batalhas espirituais que a gente pode então encontrar no casamento. O que é que podemos fazer para vencer, para ultrapassar essas batalhas? Então te convido, por favor, não saia deste vídeo, acompanhe do início e ao fim, e assim o Espírito Santo vai restaurar o teu casamento através das palavras que vai ouvir neste momento. Estamos aqui com o profeta Josafat Mussaba. Profeta, seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui no nosso programa, que a gente tem, às vezes, pecado muito em não fazer constantemente, mas creio que vamos ter um programa saudável, onde o Espírito Santo estará nos capacitando, onde muitas vidas serão edificadas, em nome de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar, eu te convido já, por favor, a seguir as nossas páginas, as nossas redes sociais, para você que está no YouTube, para você que está no Facebook, TikTok, Profeta Josafat Mussaba, siga e você vai encontrar todos os episódios do nosso canal, do nosso projeto, da MDR Podcast. Para você que está no Brasil, que tem apoiado este projeto, para você que está em Angola, para você que está na Europa ou em um outro país, receba a nossa saudação. E você que deseja apoiar também esse projeto, temos aí todas as coordenadas aí no nosso rodapé. Então, apoie o nosso projeto. Você que tem sido abençoado com as nossas ministrações e mensagens, você pode abençoar este projeto. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp também, que está aí no nosso rodapé. Vamos então começar, profeta, numa perspectiva bíblica, o que é o casamento? Uau! Casamento é a união, né, monogâmica do homem e da mulher. Biblicamente, isto é o casamento. O casamento não se resume num fato colorido do noivo ou no vestido branco da noiva. Casamento é a união monogâmica do homem e da mulher. Amém. Glórias a Deus. Então, já que aprendemos o que é o casamento, precisamos compreender agora, né, com quem a gente deve casar, né? Uma vez que já sabemos que o casamento é uma união, né, monogâmica entre um homem e uma mulher, visto que temos muitas pessoas que neste momento estão assistindo então o nosso podcast e pretendem casar. Profeta, quais são os primeiros detalhes que nós podemos olhar para alguém antes de se casar? Ou quais são, então, as pessoas certas ou o caráter da pessoa certa com quem a gente pode, então, contrair o matrimônio? Filhos de Deus não podem casar porque simplesmente se apaixonaram ou porque acharam que a pessoa tem um estereótipo sensual, a mulher dos seus sonhos, um corpo perfeito. Nós nos casamos porque entendemos que o casamento serve para nos ajudar a cumprir o nosso propósito, construir uma família e manifestar a vontade de Deus através daquela união. Então, nós devemos nos casar não só porque a gente ama a pessoa, porque a gente achou agradável, porque a gente se sentiu atraído pela pessoa. Nós devemos nos casar com alguém cujo a sua visão sobre o mundo, sobre o reino, sobre progresso, sobre a vida, sobre família, entra em convergência com a nossa visão. E o erro que muita gente comete é que ele não se atentam a esses detalhes no princípio do relacionamento e acaba tendo decisões erradas e depois ela diz, se eu soubesse que essa pessoa fosse assim, eu não me casaria. Então esses detalhes que eu citei aqui são importantes para a gente tomar uma decisão com quem devemos nos casar. E outra coisa é que o tempo é o melhor professor para nos dizer se a pessoa é certa ou errada. A pressa é o adversário que nos leva a casar com uma pessoa errada. Ok. Então, precisamos ter uma máxima atenção para, então, não errarmos, né? Com certeza. E agora, quais são os perigos de casar com uma pessoa errada? O grande perigo de casar com uma pessoa errada é que a pessoa errada não vai destruir apenas os teus sonhos ligadamente à tua vida profissional. Um dos perigos de casar com a pessoa errada vai afetar a tua vida emocional, a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida acadêmica, ou seja, todas as áreas vitais do teu ser, da tua vida serão afetadas por essa péssima decisão. E outra coisa,
A pessoa errada, ela tem a tendência de nos levar nos caminhos errados. A pessoa certa, ela nos carrega para o caminho certo. A pessoa errada é alguém que não casa contigo porque te ama, porque avaliou o que você é. Ela casa contigo porque avaliou o que você tem. A partir do momento que um casamento tem como base a avaliação pelas coisas que possuímos ou dentro das coisas que temos, dos nossos bens, o casamento já está completamente errado. Mas a partir do momento que se valoriza o ser, independentemente do que ele possa ser ou possa crer, aí a gente está a fazer a escolha certa. Ok, surgiu aqui uma pergunta muito interessante. Uma vez que o casamento é uma união que foi concedida então por Deus, será que Deus é que une todos os casais? Vamos imaginar um casamento cristão, entre cristãos, um casamento na igreja. Será que todos os casamentos, né, que acontecem na igreja é Deus que estende as mãos, é Deus que une? E se é Deus que une, por que que existem muitos casais cristãos que depois do casamento, depois de algum tempo, acabam então por se separar, se a Bíblia diz que aquilo que Deus une, nenhum homem pode separar? Essa resposta vai causar polêmica, mas é a mais sincera que eu possa dar pelos nossos seguidores. Nem todo casamento presidido por um padre, por um pastor ou por um profeta, ou consagrado por 30 ou 40 dias no monte, ou por um pastor famoso, muito conhecido, é um casamento de Deus. O casamento de Deus não é caracterizado pela cerimônia religiosa, é caracterizado pela forma de como aquelas pessoas se uniram. O que acontece é o seguinte: muita gente coloca a sua confiança na prática, na cerimônia e não na vontade de Deus que lhes levou a se unir. Por isso, eu conheço muita gente que nunca frequentou nenhuma igreja, nunca assinaram um papel na conservatória, mas já estão há 50 anos, estão há 30 anos. Por quê? Porque a base estrutural daquela união transcendeu a religiosidade. A confiança transcendeu os parâmetros, os dogmas, ou aquilo que a sociedade dizia a respeito do matrimônio. Quando há amor, quando se conhece a pessoa, quando as almas se conectam, quando propósitos convergem, isso não é sobre religiosidade, o casamento prospera, o casamento avança. E ali o detalhe que muita gente não sabe é que quando marcam a cerimônia na igreja, eles pensam que a oração do pastor é mais forte que a oração do casal. A oração do casal é mais forte que a oração do pastor. A igreja não casa ninguém. O pastor não casa ninguém. A igreja e o pastor testemunham aquela união, confirmam aquela união. Então, nós precisamos compreender que antes de ires para o altar, torna a tua casa um altar. Antes de te cantarem pim-pim, casamento, entrar com vestido de noiva, tudo aquilo bem arrumadinho, conheça o teu parceiro, batalhas as guerras do teu casamento com o teu parceiro. O altar vai ser apenas uma confirmação. Glórias a Deus. Aleluias. Profeta, Satanás é a favor dos casamentos? E se não é, por que então que ele não é a favor dos casamentos? E como é que podemos então munir a nossa casa, o nosso lar, para não ser pego ou atacado pelas obras ou pelo ataque de Satanás? Existe aqui uma dualidade que a gente precisa analisar de forma muito precisa. Existe casamento no mundo do espírito relacionado ao satanismo, casamento no mundo espiritual relacionado a Deus. Dois tipos de casamento. De forma resumida é casamento satânico e casamento divino. Casamento da vontade de Deus e casamento da vontade do diabo. O diabo, ele ama o casamento, não um casamento que agrada a Deus, que é um casamento monogâmico, onde o amor reina e o casal tem a pretensão de construir uma família. O diabo ama aquele casamento onde é envolvido promiscuidade, prostituição, interesses materiais e até mesmo rituais satânicos. O diabo, ele se alegra quando dois homens se unem. O diabo se alegra quando duas mulheres se unem. Não sendo homofóbico ou preconceituoso, isso alegra o coração do diabo. Tanto é que, se analisarmos no livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo vai falar que eles trocaram a natureza do Criador, eles trocaram a prática natural, ou seja, a criatura se tornou perversa pelas práticas erradas. O diabo ama
quando há uma vivência distorcida do matrimônio. Ele ama quando a esposa se prostitui, ele ama quando a prostituta deixa cair um homem de Deus, quando ela vem destruir um lar para roubar aquela pessoa daquele lar. Então, casamento de Deus torna uma fúria na visão do diabo. O diabo odeia, porque no casamento divino, o casal amam-se, entram em convergência de propósito, servem a Deus, manifestam o reino, que é algo muito importante. O perigoso é que nos tempos atuais poucos casais sabem o que é manifestar o reino nas 7 esferas da sociedade. O casamento que alegra o coração de Deus, a procriação, o diabo odeia. Tanto é que hoje, se o irmão Aníbal aí ver aí, você vai perceber que as mulheres entraram no casamento com um sentimento feminista. Eu não quero procriar, eu vou fazer filho quando eu quiser. Meu marido não pode me obrigar a fazer filho. Essas ideologias silenciosas que vão entrando em muitos casais acabam trazendo a doutrinação do diabo no matrimônio. Resumidamente, o diabo se alegra com o casamento que lhe alegra, com os seus preceitos e conceitos, mas ele odeia um casamento divino que está pautado nas coisas de Deus. Amém. Glórias a Deus. Profeta, se a gente olhar nos dias anteriores, nos anos anteriores, nos tempos anteriores, e olharmos para os tempos atuais, nós vamos compreender que atualmente há muitos casamentos atualmente e também há muitas separações, né? Profeta, olhando para o lado espiritual aqui nisto, o que está na base disso? Por que há muito divórcio nos dias atuais? Será que as pessoas estão a casar mal? Qual é o problema então que está por trás disto? A grande questão que nós também falhamos muitas das vezes como líderes espirituais é que nós não falamos de forma clínica e precisa, aberta, sem tabu, sobre a espiritualidade do casamento. Casamento é mais espiritual do que carnal. Não são apenas 2 corpos que se uniram, são 2 vidas que possuem uma identidade espiritual. A partir do momento que você se une a uma pessoa, você está comprando uma briga no reino do Espírito. Deus é um ser tão genial que decidiu unir 2 seres com mentalidade diferente, com genética diferente, com configuração diferente. E quando você entende com profundidade a espiritualidade do matrimônio, você vai entender que antes de eu me unir sexualmente com uma pessoa, eu preciso me blindar espiritualmente. Porque quando eu me uno sexualmente com uma pessoa, eu estou adquirindo a cultura daquela pessoa, eu estou me contaminando das lutas daquela pessoa, eu estou me contaminando das guerras daquela pessoa. Respondendo à pergunta que fizeste, é que nos tempos atuais, nós entramos de forma material no casamento. Dali que quando as guerras surgem, quando as vicissitudes negativas surgem, nós não conseguimos comportar essa atmosfera, não conseguimos lidar com aquelas batalhas. Tanto é que hoje há muitas separações. A questão é, por quê? Primeiro é que o casamento atual, o casamento moderno, o casamento que é muito diferente do que os nossos pais viviam, ela é capitalista. O casamento hoje é capitalista. O primeiro interesse é dinheiro. Segundo, são status. Hoje em dia, as pessoas querem casar por hype. A fulana casou, também vou me casar. A fulana casou, eu estou passando vergonha, também vou me casar. Você está cometendo um grande erro, um erro drástico na tua vida. Não se casa porque teu vizinho casou, não se casa porque tua amiga casou, não se casa porque teu pai casou. Se case porque é a vontade de Deus que tu se cases e Deus confirmou aquela união. Amém, glórias a Deus. Um detalhe aqui muito importante que eu analisei é que antigamente os nossos pais, eles aconselhavam muitas das vezes a não casar com mulheres de outras tribos. Mas parece que hoje em dia pouco se vê isso. Então, profeta, por que os nossos pais aconselhavam isto? Uau! Os nossos pais aconselhavam a gente não se casar com pessoas de tribos diferentes, porque a cultura era algo tão valorizado, porque cultura, ela também vem de uma palavra culto. Cada tribo tem sua forma de cultuar, tem sua forma de se comportar, tem sua forma de tem sua visão própria de enxergar o mundo, as divindades, as uniões. E muitos problemas em muitas tribos, tanto aqui na tradição bantu, na tradição africana, nós já nos deparamos historicamente falando que muitas tribos foram invadidas por outras tribos, adquiriram enfermidades, foram enfraquecidas porque se uniram com mulheres de outras tribos.
tribos. Tanto é que você olha para a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 6, que a Bíblia diz que os filhos dos homens se envolveram com as filhas de Deus. E ali começaram a nascer filhos deformados, chamados nefilins. Mas ali também, se a gente ir mais a fundo, essa junção dos filhos de Deus e os filhos dos homens mostra claramente que essa união, ela promove uma deformidade, ela promove uma destruição. E aqui nós entendemos que a partir do momento que um líder de uma tribo proíbe o pessoal do seu reino, da sua tribo, se casarem com outras pessoas, é porque ele quer proteger. Por isso é que a nossa geração é a geração que revolucionou esses paradigmas, apesar de que algumas coisas tenham dado errado. A nossa geração, através de Jesus, crê que já não existe tribo, já não existe língua, já não existe nações, já não existe diferença entre nós. Podemos sim nos casar e isso tem dado certo quando colocamos Jesus como centro daquele casamento. A pessoa pode ser Chokwe, pode ser Ganguela, pode ser Sulana, pode ser do norte. Não importa qual é a tribo. Os asiáticos estão a casar com o africano está a casar com a asiática, o europeu está a casar com o africano está a casar com o europeu, os americanos estão a casar com europeus, coisa que era raro de se ver nos tempos atuais, nos tempos antigos. E hoje a gente consegue ver, principalmente porque Deus tem sido o centro dessas uniões e muita gente tem compreendido que a união vale mais do que tribo, vale mais do que qualquer cultura. Amém. Glórias a Deus. E quando a Bíblia fala sobre o jugo desigual, será que isto não tem a ver com o jugo desigual? Por outra, o jugo desigual é quando se trata de uma pessoa de uma outra tribo, de uma outra nação, ou quando se trata de uma pessoa que frequenta uma outra igreja, porque hoje em dia há igrejas que dizem, não, se tu és da Pentecostal, tens que casar apenas quem é da Pentecostal. Se é do bom Deus, tem que ser com alguém que é do bom Deus. Uau! A minha visão sobre o jugo desigual, Coríntios fala assim, que não vos pôs sobre um jugo desigual. A minha visão sobre o jugo desigual é uma visão muito, mas muito diferente da convencional. Primeiro, é que o jugo desigual não está a se referir à diferença de denominações, de igreja. Não posso me casar com o católico, não posso me casar com o protestante, não posso me casar com o pessoal da Universal. A Bíblia não tem isso aí, não é sobre denominação. O jugo desigual, na verdade, é sobre natureza que um e o outro possuem. O ajuntamento de naturezas diferentes se torna um jugo desigual. Se a gente olhar para a expressão do jugo, o que é jugo desigual? O jugo foi ilustradamente, ou seja, o jugo é aquela madeira, aquele pedaço de madeira que fica sobre os dois bois quando o boi está a lavrar. Se ali tiver um desequilíbrio no outro boi, o boi não vai conseguir lavrar bem a terra. Aquilo era chamado de jugo, era o jugo desigual. Então o lavrador vem para ajustar o jugo e o boi lavrar bem a terra e todos eles andarem de forma sincronizada no lavrar da terra. E aqui nós entendemos que isso está relacionado ao propósito. Não devemos casar com alguém que não tem propósito do reino. Não devemos nos casar com alguém que pensa diferente do reino, diferente de nós, né, com relação às coisas do reino. Não devemos nos casar com quem não tem o mesmo propósito que a gente carrega, alguém que não teme a Deus, alguém que não respeita a tua intimidade com Deus, alguém que nem sequer quer saber sobre o Deus que você serve. Ali é que entra a visão do jugo desigual. Então não é sobre denominação, é sobre relacionamento, é sobre intimidade, é sobre natureza, é sobre uma lei que faz parte do nosso reino, da nossa Constituição, que é a Bíblia Sagrada. Se não respeita quem nos criou, não vai nos respeitar quando a gente estiver unido. Amém. Glórias a Deus. Agora vamos imaginar que eu case com alguém e só depois eu vou descobrir que essa pessoa é uma pessoa errada. O que o profeta aconselha, uma vez que eu já estou dentro do casamento? Casamento tem guerras, casamento tem batalhas. Não podemos dizer que todo casamento que tem lutas é um casamento que não é de Deus. Não. Existem lutas que vêm para amadurecer o matrimônio, mas devemos ser sábios aqui e dizer que existem lutas que testificam que aquela união não é aceitável, não foi aprovada, nem pelos espíritos, nem por Deus, nem pela família e nem por vocês mesmos. Quem casou com alguém e depois descobriu que essa pessoa é uma pessoa errada, se calhar já perdeu muita coisa na vida. Nesse período de descoberta, já se duraram uns 10 anos, já tem 3 filhos. A primeira recomendação aqui que eu lhe digo é: luta para restaurar.
Agora, também a dica é como lutar para restaurar. Devemos entender que casamento é luta de poderes. Uma mulher cheia de Deus, que tem uma vitalidade poderosa no mundo espiritual, na oração, ela é capaz, a probabilidade dela restaurar aquele casamento é 90%. Agora, uma mulher que enfrenta esse tipo de luta, não conhece nada sobre espiritualidade, não conhece nada sobre o mundo espiritual, não tem uma vida de oração, não tem uma vida, os seus altares não foram erguidos para que ela se levante como a atalaia daquele casamento, a probabilidade para ser restaurada é 10 ou 0. Então, se você descobriu que é uma pessoa errada, não saia primeiramente, lute, lute. Busque a Deus, busque alguém para lhe aconselhar, para lhe orientar com relação a isso. E eu creio que isso vai dar um bom resultado, vai dar uma boa eficiência Amém. que você pretende. Profeta, há quem diga que quando a gente, né, decide então se casar, precisamos ter em conta que as lutas espirituais, ou seja, as lutas individuais do casal, podem afetar o casamento. Será que isto é verdade? As lutas passadas, familiares, tudo isso pode afetar o casamento? Será que o casamento em si não quebra, não termina, não elimina essas maldições individuais? Quando falamos sobre a espiritualidade do casamento, é propriamente sobre esses detalhes. Imaginamos que a pessoa se une com alguém e ela não tem uma blindagem espiritual, só se uniram porque se apaixonaram, se amam. Não teve ninguém que os orientasse sobre como orar para se fazer esse tipo de desligamento. Esse casal vai viver uma luta terrível. Gênesis capítulo 2 diz: o homem deixará o pai e a mãe, unirá-se à sua mulher e se tornará uma só carne. Veja só, uma só carne. Só que há um detalhe aqui muito interessante. Cada ser humano possui 42 naturezas dentro da sua genética. Nós podemos confirmar isso em Mateus capítulo 1. Para chegarmos até Jesus se passaram 42 gerações. Foram mais de 40 gerações que se passaram para a gente vier a existir. Quando nos unimos a uma pessoa e dentro daquela família tem altares de solteirismo, tem altares de confronto no casamento, altares de violência, altares de agressão verbal, física, altares de feitiçaria, altares satânicos, e aquela mulher ou o homem não entende isso, todas aquelas lutas vêm para dominar a vida dele. Tanto é que se você reparar nesse mundo real que a gente vive, a mulher era saudável, não enfrentava nenhum problema, não enfrentava nenhuma doença. A partir do momento que ela ou ele se uniu, aquela pessoa, os problemas começaram. No namoro não teve aquele problema, porque namoro não é casamento. Casamento, vocês estão a fazer um pacto de aliança. Os sangues se uniram, já não é um sangue diversificado ou separado. Agora é um sangue que foi unificado. E na espiritualidade do casamento, o sangue tem muito poder, porque todo o sangue tem uma voz. Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que o sangue de Abel clamou por justiça. Todo o sangue tem uma voz. Então, quando você compreende que as lutas do teu parceiro estão a se tornar as tuas, é porque já tem altar. É porque já se levantaram tronos. Então, a pessoa que está a entrar num casamento sabe muito bem que eu estou a entrar porque eu vou encontrar cultura diferente, pessoas diferentes, que pensam diferente. Então, eu tenho que entrar com espada, escudo para me proteger, capacete para blindar a minha saúde emocional, o sapato ou as botas para me proteger dos espinhos do caminho, a coroaça da justiça para eu conseguir enfrentar as mazelas, as imbambas, as lutas do casamento. É isso que ninguém faz quando entra para o casamento. É isso que ninguém faz quando se une a uma pessoa. Agora, profeta, como é que se faz o ato de desligamento a fim dessas maldições não afetarem dentro do casamento? Será que no ato do casamento pode-se fazer um trabalho? Boa, isso é algo que poucas igrejas ensinam. Não é uma doutrina, é uma questão de revelação. Revelação e experiência é algo que não deve ser passado como doutrina. Certo. Atenção, se você crê que isso pode surtir um efeito, faça. Se tu não crês, amém. O que é que eu oriento? Primeiramente, quando um casal vem até mim pedindo ajuda, dizendo que vai se casar, a primeira coisa que eu faço é buscar a Deus orando para ter um espírito de sabedoria, para orientar um trabalho espiritual de oração, para direcionar aquele casal, número 1. Número 2, ensinar aquele casal a descobrir a sua identidade em Cristo, porque a identidade em Cristo, quando emerge na vida daquele casal, vai destroçar
qualquer identidade familiar que vem com o propósito de destruir aquele casal. Por último, que é um código secreto, que eu não vou dar aqui muitos detalhes, você sabia que no ato do matrimônio é sábio, não é obrigatório, mas é sábio o parceiro e a parceira fazer um ato de gratidão, uma oferta aos pais? Por que essa oferta? Essa oferta simbólica de gratidão vai ajudar vocês a saírem das vossas famílias com gratidão e deixando para trás muitas das lutas que aquela família carregava por gerações. Como é que se faz esse ato? Se a Bíblia diz que o homem deve se desligar da sua família, eu não vou me desligar da minha família de forma ingrata. Eu vou me desligar da minha família de forma grata. Como? Eu vou pegar uma oferta simbólica, vou dizer ao meu pai, muito obrigado pelos anos que o Senhor me sustentou, cuidou de mim, hoje eu sou homem e vou sair de casa, mas não de vocês, e vou construir a minha família. Peço que eu saia daqui com paz, alegria, amor e harmonia. Eu peço a tua bênção. Aí o pai vai abençoar o casal e tudo vai ser numa beleza. O erro é que muitos líderes desvalorizam a bênção dos pais. Então, até que na tradição africana, quando um dos irmãos, quando os gêmeos se casam, se foi o irmão ou a irmã, eles forem gêmeos, a irmã, antes de ir na casa do marido, ela pede permissão para o irmão. Não, pedir permissão não, desculpa. Ela dá uma palavra de despedida ao irmão. Meu irmão, espero que tu se cases e tu sejas felizes. Né, pá, fomos unidos por muito tempo e eu vou me unir ao meu esposo e você seja feliz. Isso tem muita força no mundo espiritual, porque a palavra da nossa mãe ou do nosso pai, ela é mais poderosa que a palavra do nosso pastor muitas das vezes. Não todas, muitas das vezes. Por quê? Porque aquele que nos gerou tem o poder sobre nós. Nossos pastores nos geram de forma espiritual, nossos pais nos geraram de forma biológica e de certa forma eles têm uma autoridade espiritual sobre nós. Por isso é que quem não honra pai, quem não honra mãe, os seus dias de vida serão resumidos na terra. Não existe nenhum texto que diz que você, se não honrar o teu pastor, você não vai viver muito tempo. Mas há um texto que diz, está no livro de Efésios, penso que é no capítulo 6 ou no capítulo 5, que diz: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem teus dias de vida na terra. Beleza. Amém, amém. Parece que hoje estamos a ter uma aula mesmo muito, mas muito profunda sobre casamentos. E nós queremos que depois desta aula muitos lares serão então restauradas. Profeta, o que o profeta tem a dizer sobre aquelas culturas que muitas das vezes, para casar, né, nós já vimos isso, o tio tem que se deitar com a sobrinha que vai casar, a mãe com o genro. O que o profeta tem a dizer sobre essas culturas? Aquilo podemos considerar, sim, casamento, mas essas tradições, de certa forma, elas têm quebrado, né, aquilo que são os padrões bíblicos. Então, o que o profeta tem a dizer sobre isso? Se calhar, neste momento, tem pessoas que estão assistindo esta live, que estão assistindo este podcast, e elas estão dentro dessas culturas, e elas são obrigadas a fazer essas práticas para contrair o seu matrimônio. O que elas podem fazer? Será que fazem ou quebram, ou então elas procuram, né, conhecer uma outra pessoa? Existe uma grande diferença entre cultura e práticas de feitiçaria. Há uma diferença aqui que a gente precisa separar. Há águas aqui que a gente precisa separar aqui. Muitos de nós confundimos a cultura e a feitiçaria. Ou seja, tentamos unir a feitiçaria à cultura, que é totalmente errado. É satânico a ideia de que para uma mulher se casar ou se unir ao seu marido, tem que passar primeiramente na vara do tio. Desculpa aqui a expressão. A gente fala na nossa tradição, na vara do tio, tem que se deitar com o tio. Na tradição da Ianeca, se não me engano, elas chamam isso de fico. A primeira menstruação da menina ou da adolescente, o tio é que tem que se envolver com a sobrinha. Isso é satânico, isso é diabólico. Aonde vai o sangue daquela criança? Aonde vai o sangue daquela menina? Você sabia que quando alguém se envolve com uma pessoa, isso já constitui um casamento no mundo espiritual? Se a Bíblia diz que nenhum parente pode ver a nudez do seu parente, por que nós devemos aceitar isso? Então, existem coisas que devem ser anuladas no nosso seio, porque de forma moral isso destrói o emocional da pessoa. Imagina aí o homem que se casou com uma menina,
Depois lá no futuro ela vai saber que o tio que falou aí tanto na reunião, aconselhou o casal, se envolveu com sua esposa. Ele vai levar uma carga, vai levar uma luta espiritual que ele não imagina. E o tio, um segredo aqui que muita gente não sabe, todo tio que se envolve com a sobrinha, no mundo espiritual, ele tem um poder sobre aquela sobrinha. Você vê que do nada ela não toma nenhuma decisão sem ligar para o tio. Não fala nada sem falar com o tio. Fala com o tio todo o tempo, tio, tio, tio. Nem por uma questão de respeito, é porque aquele tio tem um poder sobre ele. E esse poder foi arquitetado por via dessa conexão, desse relacionamento. E também tem casos que o sobrinho é obrigado a se envolver com a tia caso o tio morre, que também é satânico, mas muito abominável isso. Então a Bíblia não aprova isso. Amém. E olhando para a Bíblia Sagrada, como eram então os casamentos na Bíblia Sagrada e como é que são os casamentos atuais? Quais são as diferenças, as alterações que nós podemos encontrar nos dias atuais com relação aos casamentos da Bíblia Sagrada, nos tempos passados? Primeiro é que o casamento na Bíblia Sagrada não havia cerimônia religiosa. Eu sei que isso vai chocar muita gente. Não é que seja errado a prática da cerimônia religiosa. O casamento na Bíblia Sagrada era patuado, era compatível, era certificada pelo cumprimento do dote. Lemos isso em Gênesis 28 ou 29 em diante, quando falamos do casamento de Jacó. O pagamento do dote era de extrema importância para a união de um casal. Quando um homem paga o dote na família, está a comprar o sangue daquela mulher, está a honrar aquela mulher, está a respeitar aquela mulher. O dote tem um poder espiritual muito grande. Dote te desliga de maldições, dote te desliga de problemas futuros, dote te desliga de problemas terríveis. Tanto é que nós aqui em África, um casamento que você não paga o dote, o famoso pedido, que é o verdadeiro casamento, que também à luz da Bíblia é aprovada, o dote, que é entregar as coisas para a família da mulher. Se um homem não faz isso, ele não será olhado com respeito, não será enxergado com honra na família da esposa. Quais são os piores erros que os casais cometem, né, antes de se casarem? Avaliar primeiramente o que a pessoa possui, avaliar primeiramente onde a pessoa mora, avaliar primeiramente o que a pessoa tem de patrimônio. Eu já falei no princípio, desculpa aqui a redundância. Esses são os erros que têm destruído muitos casais. Eu vou me casar com ele porque é empresário. Vou me casar com ele porque ele trabalha no lugar X, no lugar Y. Isso vai te destruir. Mas, profeta, desculpa, esses detalhes não são muito importantes, uma vez que tu vais se casar com alguém, tu precisas olhar o que que essa pessoa tem para sustentar o teu casamento. Vamos olhar isso financeiramente. Será que esses detalhes não são importantes? Avaliar isso não chega a ser importante? Isso é consequência da boa escolha que você faz. Isso não é uma lei primordial do casamento. Por quê? O propósito do casamento não é construir riquezas. Riqueza é a consequência do bom casamento. O propósito do casamento não é comprar carro. Carro é a consequência do bom casamento. O propósito do casamento não é construir um prédio. O prédio pode ser a consequência de um bom casamento. O propósito do casamento é você construir uma família que se torne exemplar para a sociedade e que lhe ajude a cumprir a tua missão como ser humano na Terra. Só que todas essas coisas que foram supracitadas por mim no princípio, elas não lhe ajudarão a cumprir isso. Então, por que que muitas pessoas casam, mas não vejam essas consequências? Ou seja, por que que muitos casais não prosperam? Muitos casais não prosperam porque a linguagem, a comunicação daquele casamento é uma comunicação de miséria. Existem mulheres que na época do solteirismo eram mulheres superdotadas, dotadas de muito conhecimento e informações, tinham o hábito de empreender. Se uniram a um homem e elas começaram a ficar também parasitas. Ou seja, o espírito de parasitologia entrou naquele casamento. As ideias que ela tinha já não vêm mais. As ambições materiais que ela tinha para investir, para expandir, ela já não tem mais. Por quê? Porque a união de dois seres é muito perigoso. Por isso é que quando o homem é muito fofoqueiro e casa com uma mulher não fofoqueira, a mulher vai se tornar fofoqueira por conta do homem. Porque vocês se tornaram uma só carne. Isso é muito espiritual. Pega isso é muito, mas muito espiritual. Então, existem muitas pessoas que entraram para um casamento
cujo seu cônjuge, o seu parceiro, tem o linguajar, a comunicação da miséria na ponta da língua. E essa comunicação da miséria na ponta da língua acaba se constituir uma natureza para a vida do parceiro ou da parceira. Então você está casado com alguém que não quer trabalhar. Você vai ter que trabalhar a dobrar. E no final, se você não tiver estrutura, ou você se cansa, ou você perde tudo. Você está casado com alguém que para ele pegar 1 milhão era um desafio grande. E para ti, na época do solteirismo, 1 milhão era 100 mil kwanzas. Era coisas básicas. Percebes? Então, isso são detalhes que parecem insignificantes, mas têm um poder muito grande no casamento. Até porque quando nós olhamos para o matrimônio, pela falta de prosperidade no matrimônio, é parte da divergência de ideias, da divergência de propósito, porque o propósito tem poder para te enriquecer. O que é o propósito? É você reconhecer a tua missão na existência. E o propósito revela o talento que você carrega. E o talento que você carrega, de uma forma boomerang ou boomerang, ela vem trazendo finanças, recursos para você cumprir o teu propósito. Amém. Glórias a Deus. Então precisamos acreditar que o casamento, quando casamos com pessoas boas, nós somos obrigados a prosperar, a ter uma vida feliz, a ter uma vida sadia. Amém, amém. Profeta, tenho aqui uma questão muito, mas muito importante. Existem muitos casais que estão a viver hoje, mas estão sobre palavras negativas que foram lançadas pelos seus tios, pelos seus avós. Existem muitos casais que acabam por casar, mas infelizmente elas descobrem muitas lutas que elas começam a viver dentro do seu matrimônio. E só depois elas entendem que aquelas lutas que elas estão a viver parte das palavras que foram proferidas pelos seus antepassados, pelos seus tios, pelos seus avós, ou por um outro familiar. Como é que podemos lidar com isso? Como é que podemos quebrar essas palavras a fim de não atingirem dentro do nosso relacionamento? Tiago capítulo 3, versículo 10 diz: da boca procede palavra de bênção e procede palavra de maldição. Salomão em Provérbios ele escreve que a língua é comparada a uma espada. A língua é o veneno dela, pode promover a vida e promove a morte. Palavra de maldição é uma palavra muito forte. O que é maldição? Maldição é um mal. E não existe maldição sem causa. Para a maldição ser dominante dentro de um corpo, é necessário que se abra uma legalidade, ou por parte dos seus pais, ou pelaquela pessoa. Existem maldições hereditárias, maldições terceiras, maldições adquiridas e maldições impostas. O que acontece na verdade? Quando um homem, uma mulher não tem domínio sobre coisas espirituais e no ato da organização do seu casamento, o tio ou a tia, a irmã ou o irmão, o pai ou a mãe começa a dizer: tu vai ver, eu já te disse, não se une essa pessoa. Aquelas palavras que são inveja e ela não sabe se blindar, recebe aquilo sorrindo: ah não, vai ficar tudo bem. Aquela pessoa não sabe o mal que está a emergir, não sabe o perigo na qual ela está a se introduzir. Toda palavra que vem da boca de um homem, não importa se é mendigo, não importa se é paralítico, não importa se é cego, qualquer homem, toda palavra que sai da boca do homem é um espírito que visa em criar um espírito, seja espírito bom ou espírito mau. A palavra cria, a palavra recria, a palavra forma, a palavra transforma e ela também deforma. O que acontece é que muitas famílias têm alguém que já se frustrou em vários casamentos. Na tua amizade tem alguém que já se frustrou em muitos casamentos. Ela não quer que tu se cases. E ali o que acontece? Vai dizer: queres mesmo casar? Por exemplo, eu, na época do meu casamento, via pessoas da minha família que me diziam, falavam que a minha esposa não era uma esposa boa para se casar. Vi alguém da minha família que dizia que não era o momento para se casar. Até viam irmãos da igreja que me diziam que casamento não é coisa boa. Está-se a apressar por quê? Procura trabalhar, procura fazer não sei lá o quê. Ou seja, me colocaram um monte de desafios ao ponto de me fazer deixar de sonhar no casamento, que é algo sagrado, bom e agradável. E o que eu estou a querer dizer aqui? Se eu aceitasse essas palavras como verdade para mim,
Essas verdades constituiriam uma mentira em mim e destruiriam a minha vida por completo. Mas naquela época eu já entendia coisas espirituais. Eu falava, ei, em nome de Jesus, eu bloqueio essas palavras. Eu queimo essas palavras. E aproveito esse momento para declarar na vida de alguém que está aqui. Se foi lançada uma palavra negativa quando você se juntou ao teu parceiro, se foi lançada uma palavra de maldição quando você se juntou à tua parceira, eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Que o teu corpo, tua alma, teu espírito seja desconectado a toda palavra de maldição, a toda palavra negativa que foi lançada ao teu respeito. Que o Espírito de Deus desamarra a tua vida e se cumpra a palavra de Deus no vosso casamento e na vossa união, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Profeta, tem uma frase muito conhecida, muito famosa, né, que nós costumamos ouvir, que diz o seguinte: casar é fácil, mas permanecer casado é um desafio. Isso é real, né? Nós podemos visualizar isso, porque casar, todos nós podemos casar. Agora, nem todos que casam acabam então permanecendo por muito tempo no mesmo casamento por conta dos desafios. E um dos desafios que a gente pode encarar nos dias atuais é o desafio da fidelidade. Profeta, quais são as consequências da infidelidade, né? Podemos assim considerar as consequências espirituais da infidelidade dentro do matrimônio? Uau! Construir o prédio mais alto do mundo, o trabalho que levou ou que dá em construir o edifício mais alto do mundo, não se compara ao trabalho de manter duas pessoas casadas. O trabalho que se tem em fazer um voo, um avião, uma nave, não se compara ao trabalho de manter duas pessoas casadas. O que acontece? Casamento é muito espiritual. E por ser espiritual, as intervenções também devem ser espiritual. Respeita quem está casado já há 10 anos. Quem está junto com a mesma esposa, 10 anos. Só um ano já é um trabalho grande. Hábitos diferentes, vícios diferentes. Você precisa aprender a amar os defeitos. Você precisa aprender a amar a pessoa independentemente dos defeitos. Gerir os defeitos e torná-los virtude. A fidelidade, muita gente diz que quem é fiel, um homem fiel é um homem muito próspero. Eu concordo com isso. A fidelidade hoje é um bicho de 7 cabeças e temos que ser sinceros. Por quê? Porque fizemos parte de uma geração tecnológica, evoluída. As pessoas querem diminuir os seios, querem aumentar o traseiro, querem diminuir os lábios, querem fazer uma deformação no rosto. E isso, de qualquer das formas, para a mente humana traz uma satisfação imediata. Não, hoje em dia os jovens são atraídos por uma mulher do grupo X, uns são atraídos por uma mulher do grupo Y. Isso, de qualquer das formas, também tem contribuído para a destruição de muitos casamentos. Mas é necessário que se importe, é imperioso que se diga que um homem fiel é um homem que sabe verdadeiramente a joia que ele tem dentro de casa. Dizia um velho sábio que ninguém troca um prato de comida por um banquete. A nossa esposa é um banquete. As mulheres da rua é um prato de comida. Agora vou lhe fazer aqui uma pergunta. Você comeria uma fruta que já foi cortada ao meio, foi deixada na rua 3 dias sem nenhuma proteção ou cuidado? Evidente que não. Por que você não comeria? Porque alguém já comeu e também ficou na rua por muito tempo, né? Se ficou na rua por muito tempo, você está me dizendo que aquela fruta está contaminada, certo? Então por que muitos homens aproveitam ou preferem deixar a sua esposa de casa para ficar com uma fruta que já foi desprotegida ou descuidada por muito tempo num lugar relento e que já foi contaminada por várias bactérias? Isso é algo muito importante. Ou seja, as nossas esposas são tesouros. As mulheres das ruas, as dalilas, são rochas, ou seja, areias que podem derrubar a tua casa e a tua vida. Uau! Pessoal, isso merecia uma salva de palmas. Meta aí no vídeo. Glórias a Deus e glórias a Deus. Todos nós, né, casarmos, precisamos entender que vamos passar por desafios, que vamos passar por lutas. Agora, profeta, por que muitos casamentos, por que uns são mais atacados que os outros? Uma vez que o casamento tem uma certa relação com a espiritualidade, por que muitos casais são mais atacados que os outros? Boas. Propósitos são diferentes. Uns, o propósito dele de vida com relação ao matrimônio,
a se juntar àquela pessoa é mesmo só para procriar, vão ser felizes, um trabalha, vão se sustentar e acabou. Uns não. Existem casais que se unem para libertar outros casais e a luta é maior. Existem casais que se unem para resgatar uma nação, a luta é maior. Existem casais que se unem para resgatar uma comunidade, a luta é maior. Existem casais que se unem para resgatar pessoas das garras de principados e potestades, aí a luta é diferenciada. Por exemplo, por que muitas servas de Deus e servos de Deus são atacados na vida matrimonial? Principalmente servas de Deus. Se você reparar, a maior parte de grandes mulheres que são muito usadas no ministério profético, no ministério de intercessão, são usadas no aconselhamento, muitas delas foram atacadas no casamento. Por quê? Porque a partir do momento que você se dispõe para blindar as outras pessoas, a tua casa é atacada. As pessoas não têm noção disso. A partir do momento que você se levanta para guerrilhar para as outras pessoas, para vidas, a tua casa é atacada. As pessoas não têm noção de quantas guerras passam um pastor. Muita gente critica, aquele pastor caiu, aquele pastor adulterou, aquele pastor foi infiel. Vocês não têm noção da guerra que um pastor vive. Vocês não têm noção da guerra que uma pastora vive. Vocês não têm noção das batalhas que um homem de Deus vive. São vidas que estão sobre a sua responsabilidade. O diabo, dia após dia, está atento a cada deslize que aquele homem possa cometer para lhe deixar cair. Por isso é que eu faço um aviso. Ao invés de você criticar, ao invés de você julgar um líder que caiu, um líder espiritual que está com um casamento ruim, hoje, por favor, dobre o teu joelho, ore por ele, porque a mesma pessoa que hoje em dia está fraco, já levantou muita gente que noutra hora estava fraca, agora está forte. Existem muitos casamentos que foram restaurados por esta pessoa e nós não sabemos, apenas julgamos quando ela cai. Às vezes aquela queda é a subcarga que ele tem recebido das pessoas e ali tem um problema. Muitos líderes também, infelizmente, não aprenderam, muitos intercessores, não lhes foi ensinado como é que se faz uma descarga espiritual. Do mesmo modo que muitas empresas fazem descargas sanitárias, nosso corpo biologicamente faz descarga. Quando a gente se alimenta de algo, aquilo que é produtivo fica e aquilo que é inútil, o intestino grosso, joga para fora. No mundo espiritual também se faz descarga. Você atende tanta gente, você ora por muita gente, você aconselha muita gente, você não sabe o que aquela pessoa carrega. Só conversar 10 minutos com alguém já um compartilhamento no mundo espiritual de energia, de atmosfera, de ambiente. Então é necessário que você se blinda, se desfaça das garras que você extraiu de outras pessoas para você poder blindar o teu casamento. Terminando, os ataques que são direcionados para muitos casamentos está vinculada à grandeza do propósito que aquele casal carrega. Glórias a Deus. Então é tudo sobre propósito. Quanto maior é o propósito, maior também será o ataque e as lutas. Glórias a Deus. Profeta, entre o homem, né, e a mulher dentro do lar, quem é mais atacado? Alguns dizem que são as mulheres, outros dizem que são os homens. O que o profeta tem a dizer sobre isto? A Bíblia coloca o homem na posição de provedor. Certo. Mas eu digo que a primeira pessoa sendo atacada num casamento é a pessoa com maior poder espiritual até não, né? Desculpa, passa aqui o erro. A pessoa mais atacada no casamento é a pessoa que o diabo reconhece que pode mudar o rumo daquele casamento. Se você olhar no jardim, Satanás, por que Satanás não atacou primeiramente Adão? Atacou primeiramente a mulher. Nós aprendemos que a mulher é um vaso frágil, é um vaso sensível. A mulher na vida de um homem é um portal dimensional que torna veloz a nossa comunicação com o mundo espiritual. A mulher não é simplesmente um ser, a mulher é um portal na casa do homem. Então, se é um portal, a ideia do diabo é atacar primeiramente o portal. Tanto é que se você reparar no mundo atual, vários homens se prostituem, mas ninguém fala nada. Mas se uma mulher se prostituir, se torna viral, se torna uma notícia, porque homem nenhum é uma joia preciosa, mas as mulheres são. Então o que o diabo faz? Eu vou atacar primeiramente a mulher. Eu vou atacar primeiramente essa joia preciosa. Tanto é que, de forma espiritual, a igreja tem a visão da mulher e não a visão do homem. Isso nos dá a percepção de que a mulher pode ser uma bênção, ao mesmo tempo também pode ser uma maldição
para o homem. Digo sempre que a oração poderosa de uma mulher vale mais que um exército, que uma legião de homens em pé, porque a mulher é sensível por natureza. A mulher ama, protege, tem espírito guardião por natureza. Tanto é que o diabo encontrou Eva sozinha no jardim, porque se encontrasse em companhia de seu esposo, obviamente que não atacaria. E ali Salomão diz, mais vale andar em mais vale andar em dois do que um, porque uma corda de 3 dobras não pode ser arrancada. Agora, acabou-me de surgir uma pergunta aqui muito interessante. Por que que muitas mulheres, né, elas são muito maltratadas dentro do relacionamento, mas infelizmente elas insistem em permanecer no casamento? Elas são abusadas, elas são maltratadas, elas são violentadas, mas elas são aconselhadas até a permanecerem neste casamento. Boa. Péssimo conselheiro, péssimo casamento, gera péssimos casais. Primeiro é que eu nunca vou aconselhar uma mulher permanecer num casamento quando ela está sendo espancada. Olha, se a sua integridade física está a ser comprometida, ela é abusada todos os dias. O marido faz jogos psicológicos com ela. Um homem narcisista que violenta, maltrata, até o ponto da sua vida estar em risco. Esse casamento não é para permanecer. Muitas igrejas cometem um erro. E olha aqui que eu aproveito dizer aqui que muitos líderes têm sangue nas suas mãos. Sangue nas suas mãos por quê? Porque aconselharam mulheres a permanecer num casamento que não era a vontade de Deus. Todo casamento que não é da vontade de Deus, escuta. Não importa se você assinou o papel, não importa se a cerimônia aconteceu na igreja. Se não é a vontade de Deus, Deus não está ali. Separa. Ah, não, estou a pecar. Ah, não, não vou poder casar de novo. Quem te disse que você não vai casar de novo? O fato de você assinar um papel, o cara te agredia, te maltratava, quase te matava. Quem disse que você não vai casar de novo? Você está preso em quê? Aquele casamento não é casamento de Deus. Olha para João capítulo 4. Jesus chega para a mulher samaritana que teve vários maridos. Jesus fala assim para ela, olha, você já teve 5 e esse que você tem agora não é teu. Significa dizer que Jesus não lhe impediu dela um dia casar novamente. Jesus não lhe impediu dela ser feliz. Jesus só está a dizer que o que você tem não é teu. O teu ainda não está contigo. Procura o que é teu para você não andar em pecado. Você pode viver 30 anos, 20 anos, 5 anos com um homem até fazer filho e aquele homem não ser o homem da tua vida. E aquele homem ser o homem que não é o homem da tua vida. Certo. Mas alguns aconselham a permanecer enquanto ele estiver vivo, porque para se separar, né, enquanto ele estiver vivo, alguns dizem que é contra os princípios bíblicos, né? O parceiro tem que falecer, tem que morrer, para poder então conhecer uma outra pessoa. Mas enquanto ele estiver vivo, ainda que fores maltratada, ainda que fores violentada, tu não podes separar e conhecer uma Isso é outra pura pessoa. ignorância. É pura ignorância. A Bíblia diz o que Deus une, nenhum homem separa. Quem te garante que aquele casamento, que um casamento presidido na igreja foi o pastor que uniu? A pessoa se uniu por causa das suas paixões. Uma menina de 20 anos que casou-se com um idoso de 80 anos. Você vai dizer que Deus é que lhes uniu? Isso é brincadeira. Aí o cara, quando tiver 80 anos, a menina só vai ter 30. O seu desejo sexual vai estar lá no ápice. Então, ele depois começa a atrair uma velha. Você vai dizer que aquele é casamento de Deus? Não. O que acontece? Muita gente interpreta a palavra submissão com escravidão. Submissão não é escravidão. Submissão é alguém que vem para contribuir à missão de alguém. É por isso que está submissão. Alguém que está sobre a missão de alguém. Alguém que está aí para contribuir na missão de alguém. E aproveita aqui um gancho para dizer que a mulher não saiu atrás de um homem. A mulher saiu ao lado. E se é ao lado, isso representa companheirismo. Se é ao lado, isso representa cuidado. Se é ao lado, isso representa proteção. Se é ao lado, isso representa diálogo. Se é ao lado, isso representa compreensão. Isso representa amor. O amor da tua vida não vem para ser escrava. O amor da tua vida vem para ser um contribuinte para catapultar o teu destino profético. Certo. Profeta, será que as relações sexuais dentro do casamento, elas podem, de certa forma, estar relacionadas também com algo espiritual? Muito. Paulo escreveu em 2 ou 1 de Coríntios capítulo 7, dizendo, se não for por causa da oração, aconselho que vocês não se distanciem. Qual é o problema aqui? Hoje em dia se tornou febre as mulheres dizerem, as mulheres até não, muitas igrejas aconselharem que o casal deve se envolver sexualmente de forma obrigatória. Não é bem assim.
Não é bem assim. Então você está a me dizer que a mulher não tendo saúde, eu tenho que me envolver com ela? Você está me dizendo que eu vou me envolver só para me autossatisfazer e ela não está satisfeita? As relações íntimas no casamento é um culto, é um ritual sagrado em que ambos devem estar satisfeitos. Deve ser feito de forma agradável e com amor. Você não se casou para abusar da tua esposa. Ah não, o pastor me disse que mesmo sentindo dor, eu já vi mulheres que foram aconselhadas a se envolverem com o esposo, mesmo tendo dores, tendo uma recomendação médica que lhe impede de se envolver sexualmente. E estamos a criar maridos assassinos e narcisistas dentro do matrimônio por conta desses conselhos. As relações íntimas no casamento, ela é libertadora. Por que Paulo falou que a mulher cristã santifica o marido? Como é que surge essa santificação? Só por via da oração? Só por via da busca? Não, 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 não. A partir do momento que duas almas se conectam, você se envolve sexualmente com tua esposa, você pode transferir bondade nela. Porque o que muita gente sabe apenas é que através de um ato sexual a pessoa pode me passar uma enfermidade ou pode me passar uma energia negativa. Mas a Bíblia já falava disso há muito tempo. Através das relações íntimas, marido ou mulher pode passar, pode transferir algo bom para o ventre da esposa. E isso pode ser libertador. Por isso é que as relações íntimas, enquanto tiver saúde dentro de um casamento, deve estar ativa. Não pode faltar. Porque isso pode dar legalidade para os espíritos imundos dominarem aquele casamento. Muitas das vezes existem casamentos que a esposa se abstém das relações íntimas, ali já não tem casamento, aí só tem irmandade. Hoje em dia há uma pesquisa que diz que na Europa a maior parte das mulheres não estão satisfeitas sexualmente. Sabe por quê? Não. Pergunta por quê? Por quê? Porque elas só vivem trabalhando. Com essa febre que surgiu das mulheres de carreira, com as famosas lojas de sexo shop, que estão a vender materiais sexuais para se autossatisfazerem. Isso acabou deformando e destruindo o próprio casamento. Na Europa, as mulheres só pensam em trabalhar. Só pensam em trabalhar. Tanto é que hoje em dia está a surgir aí uma febre que as mulheres europeias estão a adotarem se casar com os homens africanos. Porque até mesmo os próprios homens europeus também só querem trabalhar, só querem pensar em dinheiro, 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 dinheiro. Empresa, 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 empresa. Carreira, 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 carreira. E outro detalhe, casamento é para procriar. Quando você entra no casamento e diz, não, eu não quero ter filhos, eu não quero procriar. Salvo ver se você tem um problema, está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade para ter filhos. Mas o intuito do casamento é multiplicar, é procriar, é deixar um legado. E a classe feminista vem trazer a ideia de que filho não é importante, não devemos ter filho. Isso é diabólico. E mesmo na Europa, hoje em dia, de 10 anos para cá, 20 anos para cá, desculpa, quem está a fazer mais filho na Europa são os africanos. Os europeus já não estão a procriar. Tanto é que se você visitar agora uma equipa de futebol, a maior parte são negros. Tem um monte de negros na Europa porque os europeus já não estão a fazer filhos, já não estão a procriar. Tanto é que o presidente da China também viu que isso é um perigo para a sociedade. Já aboliu essa regra de ter apenas 2 filhos. Agora os chineses podem ter vários. Glórias. Então existem muitas consequências nessa abstinência sexual dentro do casamento. Muitas consequências. Okay. Espírito de elite pode operar naquele casamento. Homem da noite vai se apoderar naquele casamento a partir do momento que vocês não têm relações íntimas. Espírito de adultério vai começar a entrar naquele casamento. Porque a cama do casal é um altar. A palavra cama, ela também vem de uma palavra hebraica que quer dizer mitã, ou seja, lugar de intimidade. Lugar de intimidade é altar. Todo altar foi um lugar de intimidade, onde o homem fez uma oferta, ofereceu um julgamento. E no ato sexual, aí ocorre períodos de oferta. Por isso é que ato sexual é um culto. Aí acontecem ofertas. O quê? O homem transfere bondade para a mulher transfere bondade para o homem. Existe em casal que depois de uma noite sexual bem feita, o homem honra sua mulher como oferta. Não é pagar, não é porque é prostituta, é porque ele entendeu que muita coisa que na minha vida está bloqueada, a minha mulher tem capacidade de desbloquear. Casamento é muito espiritual. Tem homens que, de tal modo que ele honram a sua esposa, a empresa começa a correr bem, os negócios começam a fluir. Tem homens que, a partir do momento que eles entendem esse segredo espiritual, das relações íntimas, do casamento, da cama, da intimidade, muita coisa começa a destravar. Mas quando ele começa a desonrar, a vida começa a bloquear. Ele não era pobre, começa a ter dinheiro, começa a desonrar a esposa, volta a ser pobre. Amém, amém, amém. Estamos a terminar já.
Estamos já. Então, eu preparei aqui uma questão, né, que eu quis perguntar no início mesmo, mas como só tocamos agora nesse assunto das relações íntimas, é que eu acho que é o momento certo que é para fazer essa pergunta. Existem muitas mulheres, né? Nós temos recebido muitos relatórios de mulheres que sentem-se mais satisfeitas, né? Vamos ver quando elas estão sozinhas, né? Elas conseguem se autossatisfazer, mas quando estão com seus parceiros, elas infelizmente não são satisfeitas. Será que podemos relacionar isso com algo espiritual? Muito espiritual. Tu se referias à masturbação. Certo. Por exemplo, espírito de Lilith, o que muita gente interpreta essa entidade de forma errada, não é a primeira mulher de Adão. O que é Lilith? Isaías 34 fala de Lilith. Lilith é uma entidade, não é uma mitologia. Lilith é real, Lilith é demônio. Lilith é uma entidade que tem como missão destruir vários casamentos. Espírito de incubos e sucubos, todos eles são afilhados de Lilith. O que você entende? A partir do momento que esse espírito de homem noturno parte de Lilith, mulher noturna parte de Lilith, e a pessoa tem desprazer do seu parceiro, não tem prazer em se conectar com o teu parceiro, ali nós identificamos que já tem a operação de Lilith. E se tem operação de Lilith, há um espírito que vai lhe possuir para ela encontrar satisfação naquela prática. Certo. Tanto é que tem mulheres hoje que se sentem mais satisfeitas, até já dormem sem roupa, prepositalmente se sentem satisfeitas a ter envolvimento nos sonhos. Isso não é normal. Não. A ter envolvimento nos sonhos. E o marido não entende nada. Ela é fria com o marido. Quando se envolve com o marido, sente dores na parte pélvica. Quando se envolve com o marido, sente desconforto. Já tem operação ali. Fez um monte de medicação, não deu certo. Já tem aquela operação. E ali você entende que tudo partiu do espiritual. A carne apenas está a sofrer as consequências. Certo. Está a ver? Certo. Então, essa prática é uma prática destruidora que pode destruir um casamento de forma drástica. Eu oriento aos casais que orem, converse com tua esposa, seja fiel a ela e transparente ao falar as lutas que você tem vivido. Converse com teu esposo, creio que isso será ultrapassado com oração e acompanhamento. Amém. Glórias a Deus. E para pessoas que estão a passar por esse problema, é lícito conversarem com seus líderes espirituais, com seus pastores, ou apenas conversam assim entre casais? Se houver sabedoria por parte do líder, Pode. pode-se conversar, porque não é só o facto dele ser pastor, eu devo conversar. Amém. Existe, né, uma teoria que se ouve por aí de que, infelizmente, essa prática das relações sexuais, elas são muito, mas muito poderosas no mundo espirituais. Tanto é que existem alguns líderes religiosos, né, isso temos ouvido, que têm feito esses pactos, né, a fim de obterem alguma coisa positiva dentro das suas igrejas. Profeta, será que isso é verdade ou é um mito que o líder se deitar com a ovelha a fim de fazer crescer o seu ministério, a sua unção? Será que isso é verdade? A sexualidade no mundo espiritual, ela tem uma força mais do que uma bomba atômica. A prática do sexo fora do casamento, para o diabo, ela atribui alguns poderes temporários. Poder da glória, poder da grandeza, poder da fama, só que tudo isso aí é temporário. O sexo ilícito, ela destrói 3 níveis ou 3 camadas da vida do ser humano. Afeta a tua carne, afeta teu sangue e afeta o teu espírito ou a tua alma. Por isso é que é muito sério quando nós ouvimos que essas práticas têm sido recorrentes na vida de algumas pessoas e a gente continua a ter uma aliança com essas pessoas, porque isso é algo muito, mas muito delicado. Opa! Profeta, qual é o poder da presença da mulher para a prosperidade dentro do casamento? O homem só prospera por conta da mulher. Por quê? A mulher é uma pessoa que foi configurada de forma muito especial. A mulher possui ventre. Ventre não é apenas um órgão que está dentro dela que lhe dá direito para gerar algo. O ventre é um sistema de multiplicação. O homem possui o sêmen, a mulher é a terra.
Ou seja, o desenvolvimento da semente, que é o sêmen, depende da qualidade da terra. A mulher, de forma natural, ela já tem um ventre, que é essa terra boa. A partir do momento que a mulher entra por uma casa, tudo começa a se multiplicar. Por isso é que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. Só que se a gente olhar profeticamente, espiritualmente, para a palavra edificação, não significa simplesmente levantar muros ou proteger. A palavra edificação aqui representa sustentabilidade, manter, equilibrar, proteger. Então, a mulher tem um poder muito forte. Por isso é que quando o homem está com uma mulher correta, já tem 90% do caminho andado. Porque o casamento sem uma mulher lá presente, não é um casamento próspero. Porque o casamento precisa sim de uma mulher. E o amor da tua vida não é aquela que vai te olhar como adversário. O amor da tua vida é aquela companheira, a submissa, a idônea, a sábia, que vai lhe ajudar a cumprir o seu propósito. O meu conselho é, vivam os vossos propósitos pautados em Deus. Ame o seu parceiro, a sua parceira. Que Deus poderosamente vos abençoe. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Você que tem acompanhado os ensinos da MDR, daqui do nosso canal, se inscreve e compartilhe o máximo. Seja um abençoador do nosso canal. Você que quer ser um patrocinador, patrocine o nosso canal para a gente gravar mais conteúdos. Queremos que isso vai ajudar muitas famílias. Está aqui as nossas coordenadas, vai passar aqui mais uma vez o Pix e o número de conta para vocês nos abençoarem voluntariamente, para vocês patrocinarem. Você que tem uma empresa, também deseja ser um colaborador, um patrocinador desse projeto, vem fazer parte dessa grande caravana. Que Deus poderosamente abençoe todos os casais de Angola, do Brasil, de Portugal, de Moçambique, de toda a África, de toda a Ásia, de toda a Europa, de todas as Américas. Que Deus poderosamente vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.